Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gente falar da atividade dessa semana, tá? Eu já corrigi algumas atividades que vocês postaram lá no Classroom. Deu para perceber que muitos alunos estão com dificuldades de entender exatamente o que é para fazer na atividade. Eu sei que uma turma a gente já tinha, acho que, começado até as correções dos mini contos, mas acho que tem um nono B, se não me engano, não tinha nem começado, não tinha chegado ainda nessas análises, tá? Então eu compreendo a dificuldade de vocês. Eu vou estar analisando com vocês aqui mais 2 mini contos, para que a gente possa trabalhar essa questão das referências, que foi a maior dificuldade de vocês lá nas respostas. E aí vou estar passando para vocês mais 4 mini contos, para que vocês possam fazer a análise, a interpretação, responder lá no Google Formulário de novo, tá? E recuperar a nota que vocês tiraram anteriormente. Só queria deixar claro uma coisinha aqui para não gerar confusão. Essas notas que eu tô lançando lá no Classroom não quer dizer que é a média que vocês vão ficar no final, tá? É só para eu poder ter um controle de que nota que vocês estão tendo, de que atividades que vocês estão fazendo e qual que é a média de notas para eu saber qual é o grau de dificuldade de vocês. Porque se eu não coloco nota, eu não consigo fazer um registro, salvar as atividades que vocês fizeram lá. Então eu preciso registrar uma nota, tá? Mas essa nota não tem nada a ver, ela não vai ser somada e colocada no boletim, nada. É só para controle mesmo, para eu saber quem é que tá fazendo, quem é que não tá fazendo e qual é o grau de dificuldade de cada um, tá? Então vamos lá. A gente vai começar com o primeiro mini conto, que é o Pesadelo de Ruais. Quando acordou, o dicionário ainda estava lá. É um texto do Joca Reyners Terron, tá? Então, se a gente for pensar nas referências, primeira coisa, o título, né? Pesadelo, quer dizer, uma história de terror. Algo ruim aconteceu com esse personagem. Aí a gente tem o personagem, que é o Ruais. O Ruais, para quem não sabe, é o escritor de dicionários em língua portuguesa. Quando um autor vai escrever um dicionário, ele faz anos de pesquisa para poder considerar significados, para poder identificar palavras que são usadas no nosso cotidiano, que são usadas na língua formal, na língua informal. Então, são anos de pesquisa, de estudo, para poder estar produzindo um dicionário. Então, é uma coisa trabalhosa. E o Ruais é assim como o Aurélio. Ele é uma pessoa que escreveu um dicionário, tá? Fez uma pesquisa e escreveu um dicionário. Então, a gente já tem 2 informações importantes aqui, né? Uma que é a ideia do pesadelo, que é algo que é uma história de terror. E segundo, quem é esse personagem Ruais, que é o escritor de um dicionário. Aqui na história diz o seguinte, que quando ele acordou, o dicionário ainda estava lá. Se a gente for pensar nas possibilidades, a gente pode pensar no seguinte. Quando acordou, quer dizer, o cara estava dormindo e estava sonhando, porque fala em pesadelo, né? E se o dicionário ainda estava lá, quer dizer que provavelmente, né, a possibilidade mais provável aqui é que ele tenha tido um pesadelo, que talvez o dicionário dele tenha sumido, tenha desaparecido, ou as palavras tenham desaparecido do dicionário, e ele acordou assustado, e no momento que ele viu que o dicionário ainda estava lá, ele se acalmou. Essa seria uma possibilidade de enredo, de interpretação dessa história. Se a gente for pensar nos elementos da narrativa, que ainda tem gente confundindo bastante, tá? Personagens, é o Ruais, só ele que aparece aqui na história. Aí nós temos narrador, em terceira pessoa, alguém está observando o que está acontecendo. Quando acordou, o dicionário ainda estava lá, tá? Aí nós temos espaço. Se o cara estava dormindo, ele está em casa, mas a gente não sabe se ele está dormindo no quarto, se ele está dormindo na sala, mas a gente sabe que o espaço aí, no caso, seria a casa, tá? O tempo, né? O tempo é passado, porque se alguém está observando o que está acontecendo, né? Então já aconteceu, é uma lembrança de alguém, tá? E o enredo seria a história de um escritor de dicionário que, ao ter um pesadelo com o sumiço do seu livro, do seu texto, acorda assustado e se acalma quando percebe que o livro ainda estava lá e que nada tinha acontecido. Tá? É isso que vocês precisam colocar lá nas informações. Muita gente não está entendendo que você precisa colocar qual é o enredo e explicar como que você chegou a essa resposta. Que é essa explicação toda que eu fiz anteriormente aqui, do que significa o título, de quem é o Ruais, de qual é o tempo que está acontecendo a história, quem é que está envolvido na história. Isso tudo é explicar o que acontece no enredo, tá? O próximo texto que a gente vai ver, o próximo texto que a gente vai ver aqui
é atriz no divã. Doutor, o senhor já me viu representar? É uma pergunta. Aí a atriz pergunta, né? Doutor, o senhor já me viu representar? E aí o médico responde. Fora daqui, responde com outra pergunta. Então, quais as coisas que a gente precisa estar entendendo aí? Quais as informações, as inferências que a gente vai usar? Atriz é alguém que finge ser alguém que ela não é, né? O que é ser uma atriz? É representar um papel, um personagem que não é a sua verdadeira pessoa. É fingir que você é alguém que você não é. Divã, para quem não sabe, é aquele sofá que as pessoas deitam quando vão no psicólogo, tá? Aí você tem um diálogo entre duas pessoas e as duas pessoas estão questionando, uma está questionando a outra, né? O médico, primeiro a atriz, quando ela pergunta, doutor, o senhor já me viu representar? Quando ela pergunta isso, ela quer saber o quê? Representar onde? Representar no palco. O senhor já me viu lá no teatro? Já me viu num filme? O senhor já me viu representar? E aí ele pergunta, questiona ela, né? Fora daqui, quer dizer, fora daqui do consultório? Se eu já vi você fingir fora do consultório, então ele está dizendo, está acusando ela de que ela está fingindo alguma doença para estar ali naquele consultório do psicólogo ou do psiquiatra, se for o caso, tá? Então aqui é o momento em que eu analiso como que eu cheguei nesse enredo. Eu vou pensar aqui no título, vou pensar no que significa a palavra divã, por que existem dois questionamentos, tanto do médico quanto da atriz, tá? E aí a gente vai para os elementos da narrativa. Então eu tenho aqui personagens, o médico e a atriz, espaço, o consultório, né? Tempo, presente, porque eles estão conversando, ninguém está lembrando nada, eles estão conversando naquele momento, tá? E o enredo, que seria uma conversa entre um psicólogo ou um psiquiatra e a sua paciente, no momento em que ele questiona se ela está fingindo a doença ou se a doença dela realmente é real, tá? É isso que vocês precisam colocar lá, tá? Qualquer dúvida, entre em contato por aqueles canais que vocês já conhecem, façam as perguntas lá no Classroom, para que a gente possa estar registrando as frequências de vocês, tá? Cada vez que você acessa o Classroom, registra alguma dúvida lá, a gente conta aquilo como frequência. É importante vocês fazerem as perguntas lá no Classroom mesmo, tá? Se for alguma coisa que é complicado, às vezes, de escrever lá no Classroom, você pode mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, onde você achar melhor, não tem problema nenhum. Mas tentem colocar as questões lá no Classroom, as dúvidas, tirar as dúvidas lá, tá? Eu já postei hoje uma tabelinha com os horários, tá? Em que eu vou estar online durante a semana, para vocês poderem tirar as dúvidas, mas isso não quer dizer que vocês não podem mandar dúvidas em qualquer horário, podem tirar as dúvidas em qualquer momento. Eu só coloquei um horário específico lá, porque aquele momento é que eu vou estar exclusivo para a sua turma, para tirar as dúvidas da sua turma, tá? Mas você pode estar tirando suas dúvidas em qualquer momento, tá ok? Um abraço, pessoal. Tchau!